Fala pessoal, aqui é o professor Caju. Eu estou começando agora esse projeto de aulas express, uma aula que seria sucinta, resumida o máximo possível, aulas curtas, com conhecimento básico, conteúdo básico para você ir bem em qualquer vestibular. Claro, fundamentado em resolução de exercícios após o conteúdo. Aqui vai ser o conteúdo e você vai ter acesso a listas de exercícios, a materiais de estudo direcionado para botar em prática o que for explicado nessas aulas, tá? Hoje eu vou começar por primeira aula de cinemática. A primeira aula de cinemática em que eu vou tratar movimentos retilíneos, que vão ser divididos em movimento retilíneo uniforme e movimento retilíneo uniformemente variado. Depois eu vou ensinar a classificar os tipos de movimento em progressivo, retrógrado, acelerado e retardado. E falar um pouquinho de velocidade média, que não cai, geralmente você não resolve uma questão inteira com ela, mas cai em várias questões com uma parte dela, você precisa ter esse conceito bem claro com você, ok? Então vamos lá, vamos começar por movimentos retilíneo uniforme. O movimento retilíneo uniforme, qual é a característica dele? É retilíneo, ele não faz curva, não é um movimento em linha reta. A sua velocidade, o V, é constante e diferente de zero, certo? Porque V é igual a zero, estaria em repouso, ok? E a sua aceleração é zero e não tem aceleração, porque a velocidade é constante, então não pode ter aceleração. Quais são as fórmulas importantes desse tópico? É V igual a ΔS por ΔT, basicamente essa, e em alguns exercícios o famoso sorvete, que no fundo, se você passar o S0 subtraindo, vira um ΔS, passar o T subdividindo, vai virar exatamente essa fórmula. Então, no fundo, a fórmula que você vai usar mesmo no movimento retilíneo uniforme é essa, praticamente sempre essa. Em alguns exercícios de encontro, para achar a posição de constante de encontro, você usa essa aqui. Aí o que tem de interessante no movimento uniforme são também os gráficos. Quais são os gráficos mais importantes? O de espaço pelo tempo, certo? Só lembrando que V é velocidade, né? ΔS é a variação de espaço e ΔT é a variação do tempo, né? O ΔS é o S final menos o S inicial, posição, e aqui é T final menos T inicial. Lembrando também que a posição, ela independe da trajetória, ela é como se fosse aquelas placas de quilometragem que você vê na estrada quando viaja de um lugar para outro. Você passa pela placa quilômetro 23, quilômetro 115. Aquela placa te diz que você está a 115 quilômetros por aquela pista do ponto de origem, do 0 quilômetros. Mas não diz se você fez curva para a esquerda, para a direita, se subiu, ela só diz a posição. Então, o espaço, a posição, ela não te diz a trajetória, te diz só onde você está com relação ao referencial inicial, que seria o S0, certo? Então, aqui o espaço pelo tempo, ele vai ser uma reta inclinada. Eu pus aqui uma reta crescente, mas ela podia ser decrescente. Só não pode ser uma reta deitada, né, horizontal, porque isso indicaria que ao longo do tempo ele estaria na mesma posição, ou seja, estaria em repouso, não seria um movimento. Então, é uma reta inclinada para cima ou para baixo. E observe também que eu não coloquei saindo do zero. Poderia sair do zero? Sim. Mas não é necessário, eu posso começar um movimento a partir de uma posição. Por exemplo, eu entrei na estrada, comecei a partir do quilômetro 20. Eu não preciso começar do zero. Então, o S0 nem sempre é zero. O S0 indica que é onde eu comecei. Nem sempre foi no 0 quilômetro ou no 0 metros. Tá? Por isso eu pus ele aqui um pouco para cima. Qual que é o outro gráfico importante? Velocidade pelo tempo. Como a velocidade é constante, aí sim, vai ser uma linha deitada, horizontal, ou seja, a velocidade é a mesma ao longo do tempo. E um outro gráfico menos importante no movimento retilíneo é o da aceleração pelo tempo. Por que é menos importante? Porque a aceleração é sempre zero no movimento uniforme, né? Então, vai ser uma linha horizontal sobre o valor zero.
Então não tem tanta importância. Pode cair em algum exercício que ele peça para você olhar esse gráfico, identificar e perceber que é um movimento uniforme a partir dele, certo? Agora, uma coisa interessante no gráfico é principalmente no gráfico de velocidade pelo tempo, porque a área entre o gráfico e o eixo das abscissas, né, o eixo horizontal, ela vai ser numericamente igual ao ΔS. Um macete que eu vou repetir muitas vezes durante esse curso é que sempre que o produto dos eixos significar alguma coisa em alguma fórmula daquele assunto, a área será numericamente aquela coisa. Por exemplo, observe que se eu passar o ΔT multiplicando, fica aqui V vezes ΔT ou ΔS. Ou seja, V vezes ΔT, a área dá o ΔS. Isso aí você pode usar em vários gráficos para identificar se a área significa alguma coisa ou não, certo? Então, vimos as fórmulas do movimento retilíneo uniforme e os seus gráficos. Vamos agora para o movimento retilíneo uniformemente variado. O movimento retilíneo uniformemente variado, quais são as características dele? Ele tem uma velocidade que varia, a sua aceleração que é constante e diferente de zero, certo? Quais são as fórmulas importantes? ΔS igual a V0t mais AT² sobre 2, a função horária da velocidade, que é V igual a V0 mais AT, e o famoso Torricelli, né, que nos salva daquelas situações complicadas, exercícios em que não tenho o tempo, não é isso? Bom, já que eu tenho 3, qual fórmula eu uso em cada exercício? Bom, o melhor é você interpretar o exercício, anotar os dados direitinho e escolher uma fórmula. Mas, caso esteja complicado ou algum exercício que esteja com dificuldade em saber qual fórmula seria melhor usar, um macete é você escolher a fórmula por aquilo que você não tem nos dados e não quer descobrir. Por exemplo, o Torricelli sabemos já, é famoso, que é quando não temos o tempo. Vou colocar não tempo para ficar mais claro ainda. Então, quando a gente não tem e não quer descobrir o tempo, usamos Torricelli. Lembrando que aqui é a velocidade final, aqui é a velocidade inicial, aqui é a aceleração, aqui é a variação de espaço. Velocidade final, inicial, aceleração e tempo. Variação de espaço, velocidade inicial, aceleração e tempo. Voltando. V igual a V0 mais AT. Eu vou escolher e vou usar essa fórmula em exercício em que eu não tenho e não quero descobrir o ΔS. E essa aqui eu vou usá-la quando eu não tenho e não quero descobrir a velocidade final. Vão haver alguns exercícios raros, mais difíceis e que pode derrubar muita gente e você conseguir ficar na frente deles, que seria importante, que é qual fórmula eu uso quando eu não tenho e não quero a aceleração de uma questão de movimento uniformemente variado, de MOVE, né? Lembrando que o movimento retilíneo uniforme a gente aprende geralmente com o nome MU, movimento uniforme. E o movimento retilíneo uniformemente variado, geralmente a gente não coloca o retilíneo, costuma ser estudado como MOVE, tá? Até porque algumas de suas propriedades se repetem no circular também. Mas para ficar bem clara a diferença enquanto você estuda e pratica, você normalmente aprende MU quando é movimento retilíneo e aprende MUV estudando movimentos retilíneos uniformemente variados. Bom, quando eu não tenho aceleração, tem uma fórmula que pouca gente lembra, pouca gente viu, que é essa, ΔS sobre ΔT é igual a V mais V0 sobre 2. É uma fórmula que em exercícios de MOVE, se você não tem e não quer a aceleração, você pode usá-la e resolver o exercício bem rápido, um que você demoraria estar usando 2 ou 3 dessas fórmulas, tá? Então esse aqui é um macetezinho extra para você que está assistindo o curso, tá? Então vimos as fórmulas, como usá-las, o que fazer com elas, certo? E quais são as características de um movimento retilíneo uniformemente variado. Vamos ver agora os gráficos. Vou apagar aqui. A parte gráfica do movimento retilíneo uniformemente variado, ou dos MOVEs, ela é mais interessante, tem mais detalhes. Por exemplo, o gráfico de espaço pelo tempo.
Ele vai ter a forma de uma parábola, certo? Quando a aceleração é positiva, com cavidade para cima. Quando a aceleração é negativa, espaço pelo tempo, com cavidade para baixo. Outra coisa importante nesse gráfico de espaço pelo tempo é que esse ponto vértice da parábola é um ponto em que a velocidade é nula. A gente chama de ponto de inversão do sentido no movimento, a inversão do movimento, porque ele estava indo em um sentido e vai em seguida no outro, então ele precisa, em um certo instante, parar para voltar. E o vértice da parábola é esse instante em que a velocidade dele é nula. Esse é outro ponto importante. O gráfico da velocidade pelo tempo, no movimento uniformemente variado, é uma reta inclinada. Vou colocar aqui para baixo, para diferenciar, mostrar para vocês também pode ser para baixo. E novamente a área entre o gráfico e o eixo X numericamente igual a ΔS. Lembrando que se a área estiver abaixo, tem valores negativos da velocidade, a área você pode calcular com valor positivo, mas na hora de equacionar você coloca como se fosse um deslocamento negativo, porque a velocidade é negativa, é um deslocamento para trás, né? Seria um deslocamento retrógrado, ok? A gente vai falar já já. E, por fim, a aceleração pelo tempo, que tem um pouco mais de importância no MOVE, ela vai ser uma linha horizontal, porque ela é constante, como eu tinha posto aqui, diferente de zero, e o seu gráfico é numericamente igual, a área é numericamente igual à variação da velocidade. Isso por quê? Eu não coloquei lá, porque vem dessa fórmula aqui, ó, a aceleração ela é calculada por ΔV sobre ΔT, variação da velocidade pela variação do tempo. É isso que a aceleração é, né? É quão rápido você muda a sua velocidade, você altera a sua velocidade. Por que eu não pus essa fórmula? Porque quase você não usa. Se você pegar essa aqui e fazer o V0 subtraindo para lá, fica V menos V0, que dá o ΔV, passa o T dividindo, vira essa fórmula. Então, ela é pouco usada, mas é importante para você ver que A vezes tempo dá ΔV. Então, a área é numericamente igual ao ΔV, certo? Isso é importante para você lembrar, porque são muitos gráficos, alguns não significam nada a sua área e outros significam coisas que vão ajudar você a resolver o exercício, certo? Então, vimos os gráficos do movimento retilíneo uniformemente variado. Tipos de movimento, vou usar até os gráficos para poder ver melhor. Os movimentos podem ser divididos em, primeiramente, se a velocidade for maior que zero ou menor que zero, ou seja, olhando a velocidade, em que, se ela for maior que zero, você já pode afirmar que ele é progressivo, e se ela é menor que zero, você já pode afirmar, sem sombra de dúvidas, que ele é retrógrado. Tá? Agora, o que muita gente erra é na hora de classificar em acelerado ou retardado, porque muitos olham acelerado e pensam só em aceleração e olham apenas para o valor da aceleração. E você não pode afirmar se ele é acelerado ou retardado apenas olhando o valor da aceleração. Você tem que comparar o valor da aceleração com o da velocidade, isso é obrigatório. E aí a regra é a seguinte: a aceleração e velocidade com o mesmo sinal, se os dois forem positivos ou os dois forem negativos, você classifica o movimento em acelerado. A aceleração negativa é acelerado? Sim. Se a velocidade for negativa, você está dando ré e pisando no acelerador e está indo para trás cada vez mais rápido. Então, ela pode ter uma aceleração negativa e ser acelerado. E A e V com sinais opostos, ou seja, aceleração positiva e V negativo, ou aceleração negativa e V positivo, com sinais opostos, aí sim você pode dizer que o movimento, sem sombra de dúvida, que o movimento é retardado, certo? Por exemplo, se eu pegar esse ponto aqui, desse gráfico, o V é negativo, porque está aqui, ó, esse é um gráfico de V por T, o V vai estar aqui, então já é retrógrado.
Só que a aceleração aqui é positiva, porque aqui o v é negativo, v é menor que zero. Só que aqui a aceleração é positiva ou negativa? Vamos ver? A velocidade não está diminuindo o seu valor cada vez menor, então a aceleração é negativa. Se a aceleração é negativa e o v é negativo, mesmo sinal, é um movimento acelerado, tá? A aceleração negativa, porque a reta do v é decrescente, então ela tem o mesmo sinal que o v, então a aceleração negativa, muita gente vai chegar lá e colocar o quê? Retardado, porque a aceleração é negativa, e na verdade, nesse ponto, é um movimento acelerado. E esse ponto aqui? Aqui o v é maior que zero, concordam? Porque está aqui, ó, a velocidade dele. Então é um movimento progressivo. Só que a aceleração ainda é menor que zero. Por quê? A velocidade está diminuindo. Então eles têm sinais opostos, porque o v é positivo, a aceleração é negativa, aí aqui é um movimento retardado. É assim que vocês classificam os movimentos, ok? Então vimos os tipos de movimento e por fim, falar um pouquinho de velocidade média, porque ainda assim, ainda cai em vários vestibulares de velocidade média, o que você precisa saber do que ela é capaz. A velocidade média eu deixei para o final, apesar de muita gente ensinar no início, porque eu quero dar ênfase ao fato, primeiro, que aqui é Vm, né, na fórmula do MU, vocês viram que era V, não tinha um Mzinho, então aqui é velocidade média. E essa fórmula eu posso aplicá-la, uma coisa que pouca gente lembra, eu posso aplicar essa fórmula em qualquer tipo de movimento, tá? Contanto que eu tenha a variação do espaço e a variação do tempo. Ele pode ser mu, pode ser o move, pode ser um movimento em que a aceleração varie, que não tem uma classificação que a gente aprende no ensino médio. Então tem um movimento que a aceleração mude com o tempo. Em todos esses movimentos eu posso aplicar essa fórmula aqui sem dó, sem medo, para achar a velocidade média, tá? Ela é ΔS por ΔT, ou seja, é a variação do espaço, é espaço final menos o espaço inicial, né? Relembrando, espaço final menos o espaço inicial, que também pode vir com S0 em alguns lugares, SI ou S0. E ΔT, que é o tempo final, o tempo de chegada, menos o instante de chegada, menos o instante de partida, tá? Então, muito cuidado, tá? Tem exercícios em que o carro vai, para num posto de gasolina, abastece e continua. Você conta esse tempo que ele parou? Conta, porque só importa o instante de chegada e o tempo de saída, tá? Então você conta os dois instantes numa velocidade média, muita gente pega e não conta. Outro caso, ele pode dar velocidade média em vários intervalos. Nesse trecho ele fez essa, nesse ele fez essa, nesse ele fez essa, e partiu o percurso. Você faz o quê? Acha o ΔS de cada um, acha o tempo de cada um e soma os tempos gastos em cada percurso, que vai dar o tempo total do percurso. Existe outro meio? Existe a média harmônica, mas não acho que precisa decorar ou usar um cálculo tão complicado, quando você pode fazer algo bem claro, saber o que está fazendo, saber o que está trabalhando, tá? Então a velocidade média é importante por isso, ela é uma forma que você pode usar em qualquer tipo de movimento, não precisa saber se é MU, se é MV, o que seja, certo? É isso, espero que tenham gostado. Essa é a primeira aula. O curso vai ter ainda muitas outras aulas, eu quero abordar os 14 temas de forma completa, os 14 temas em que eu separo os meus materiais de física, depois vai ter também o de matemática. E espero que vocês tenham gostado e até nosso próximo vídeo.